Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com muito carinho que nós estamos aqui para esse nosso bate-papo sobre espiritualidade. E o tema que nós vamos abordar eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre esse tema. A pergunta é, será que eu vou encontrar meus entes queridos após a minha morte? Né? Então esse questionamento é muito importante. Então eu vou tentar explicar para vocês o que vem a ser a morte, para depois vocês entenderem se eu vou encontrar alguém após a morte. Então acompanhe comigo esse raciocínio bem simples que nós vamos fazer aqui, que eu tenho certeza que vocês vão entender muito bem o significado da vida após a morte. Muito bem. Então, vamos supor que nós temos a superfície da Terra, aqui do nosso planeta Terra aqui. Só que eu quero que vocês imaginem, né, há uns 200 anos atrás, até mais, quando não existia comunicação, não existia telefone, não existia nada, certo? E nós estávamos aqui no Brasil, ok? E desse outro lado do mundo aqui, a Europa, né? Vamos colocar a Europa. E o Oceano Atlântico no meio aqui, dividindo tudo isso daí. Tá ok? Então, vamos entender. Se naquela época, né, você estava com tua família, com seus amigos, vivendo no Brasil, numa sociedade normal, tranquilo, de repente, o teu pai, ou tua mãe, ou um parente seu, ou um filho, quem quer que seja, fala assim para você: vou partir, vou embora para a Europa. Então presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Acompanha o raciocínio. Então, um de seus entes queridos diz assim: vou partir. Então, esse indivíduo se despede de você, te dá um abraço, pega um navio, naquela época era navio, atravessava este oceano e então estava aqui na Europa. Ok? Muito bem. Como naquela época não tinha a comunicação, não tinha rádio, então praticamente você não tinha mais contato com aquela pessoa. É como se aquela pessoa tivesse morrido para você. Tá ok? Muito bem. Muito bem. Agora, vamos supor que passa 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Aí você resolve, você também ir fazer uma viagem para a Europa para visitar os seus parentes, seus entes queridos que partiram nessa viagem. Então é claro, você sai aqui, faz essa viagem toda, você vai chegar desse outro lado do mundo, ok? E é óbvio que você vai encontrar os seus entes queridos, está lá, seu parente, sua mãe, seu pai, seu avô, que foram separados por essa viagem de longa distância. Ok? Vocês entenderam ou não? Muito bem. Qual é a diferença desse meu exemplo que eu dei com a morte? Vocês não sabem? A diferença é muito simples. A diferença é a seguinte, presta atenção no que o Titio Lalá vai falar. É que quando o cara morre, ele não viaja para a Europa, ele viaja para o segundo andar. Ele vai lá, ó, para a cidade astral. Entendeu? Umbral é outra coisa. Umbral, quem fica são gente muito ruim que fica no umbral. Pessoas boas, pessoas amorosas, nossos irmãos, nossos pais, essas pessoas tranquilas, elas vão transferir, ao invés de elas fazerem uma viagem para a Europa, elas fazem uma viagem para cá. E aqui é muito parecido com a Europa, é muito parecido. Aqui é uma cidade, é uma sociedade astral normal.
tá? Nunca fale esta frase: eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. Essa é a prova da maior e mais profunda ignorância que um homem encarnado na Terra pode falar com relação à espiritualidade. A sua cegueira espiritual e a sua ignorância espiritual é que faz com que você não se relacione mais com essa pessoa que partiu. Você não perdeu. Eu vou explicar o que acontece. O que é a morte? A morte, vamos supor, tá eu... Olha, a minha mãe, eu vou dar um exemplo. Minha mãe partiu há uns anos atrás, há uns 6 anos atrás, tá? Nos meus braços. Quando minha mãe estava partindo nos meus braços, tinha 2 amigos espirituais do meu lado esperando minha mãe partir. E eu falei assim para eles: ó, não deixa minha mãe sofrer, né? Leva ela com vocês. E minha mãe morreu, ou seja, no sentido, morreu, abandonou o corpo, mas já estavam aqueles 2 ali esperando. E quando minha mãe morreu, minha mãe já não estava com sentidos muito... Então, o plano espiritual, ele faz o quê? Ele dá uma apagada, dá uma anestesiada na pessoa, para a pessoa não ter muito esse choque da morte, esse choque do corpo, certo? Então, ela vai adormecida, e quando ela acordar, ela está num quarto, os familiares dela vêm visitar, mãe, pai, todo mundo ali, quando ela está pronta para entender que partiu, né? Então, o que acontece? Eu tive toda a relação da partida da minha mãe. E 4 dias depois, eu tive o privilégio de ir até onde ela estava, encontrá-la e ficar conversando por horas com ela lá. Então, ninguém perde nada. Olha, vamos dar um exemplo interessante. Se você fosse um grande vidente, se você está com um amigo, ou tua mãe cai no leito de morte, você está ali do lado da cama, você só vê ela se afastar do corpo e ficar em pé ao lado da cama. Só isso que você vê. E aí você continua dialogando, conversando com ela, como se você conversasse com outros espíritos que já morreram há centenas de anos. Não há diferença nenhuma. E outra, se você fosse um vidente perfeito, qualquer amigo teu que é um bom projetor astral, que deita à noite, vem te visitar na tua casa, você fala, conversa, dialoga com ele como se ele estivesse vivo fisicamente diante de você. Tá? A morte não existe. A morte é uma ilusão para quem nunca viveu a espiritualidade aqui em vida. Colocou toda a sua energia, toda a sua vivência no seu dia a dia material, no seu trabalho, no seu jogo de ego, na sua busca de poder. E você não tem nenhuma relação com a tua essência espiritual, com a tua consciência espiritual, com a tua visão espiritual propriamente dita. Porque através da visão você vê e ouve naturalmente as pessoas que estão do outro lado, fora desse plano material. Mas as criaturas são físicas e são normais. Ok? Então, não é uma questão de eu responder essa pergunta para vocês. Vou encontrar meus entes queridos após a morte? Os seus entes queridos estão ao teu lado o tempo todo. Você que não vê. É você que é cego e acha que perdeu alguém. Mas a morte nunca é uma experiência de perda. É uma experiência de mostrar para todos nós como nós somos insignificantes na nossa percepção de nossa natureza espiritual. Essa luta, essa evolução que o homem precisa ter em vida. Ele precisa despertar. Todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Ou seja, operam na dimensão astral, operam na dimensão aonde teu pai está vivendo agora, onde tua mãe, teu avô, os teus entes queridos que partiram, não que você perdeu. Você não perdeu nada. Só as nossas trevas e a nossa ignorância é que separam os nossos entes queridos agora de nós mesmos. Tá? Vocês se lembram do Chico Xavier, do filme do Chico Xavier, né? Que
A mãe dele falece, ele estava molequinho, mas toda tarde a mãe dele passava a tarde inteira no jardim, conversando com ele, batendo papo com ele. E aí? Ele perdeu a mãe? Não, para um vidente perfeito, como esses grandes médiuns, não existe perda nenhuma. Certo? O que precisa é nossa humanidade adquirir essa característica, essa percepção extrasensorial para poder entender isso. E outra, se você for um bom médium de projeção astral consciente, sai fora do corpo, você vai visitar a tua mãe toda hora lá. Como eu fiz, como eu falei para vocês. E outra, em muitas casas minha mãe vem passar o dia aqui com a gente. Ela passa o dia na casa aqui. Dia de aniversário dela, ela passa aqui com a gente. Entendeu? Quando ela não tem nenhuma atividade lá, que ela está com a família dela também, tem todos os seus irmãos, seus pais, seus parentes que partiram, estão lá numa sociedade astral, né? Então ela escolhe, vem, fica com a gente, passa o dia todo conosco, como se nada tivesse acontecido. Eu jamais falei para todo mundo que eu perdi minha mãe. Eu jamais falei para todo mundo que eu perdi meu pai. Essa palavra não existe no meu vocabulário. Quantas pessoas não chegam para mim angustiadas, tristes, amarguradas, porque perderam seus entes queridos, me pedindo um conselho, me pedindo uma ajuda, me pedindo uma orientação para eu buscar notícia dessas pessoas que partiram, tá? E você sabe que é muito difícil para mim, é muito difícil convencer essas pessoas que em muitos casos ela está do lado ali. Ela vem chorar as mágoas para mim, mas a pessoa que ela está chorando está do lado dela. Não é cômico? Do ponto de vista, vamos assim, cômico no ponto de vista estrutural, mas é claro que isso é uma situação triste, angustiante, óbvio, claro. Né? As pessoas, quando são separadas de seus entes queridos, é uma experiência muito triste. Né? Velório é uma experiência muito triste, muito chata. Mas quando você for para o velório, estiver enterrando alguém, aquele coisa que está no caixão não tem absolutamente nada a ver com o seu ente querido. É apenas uma roupa que não serve mais. Não se apegue àquele corpo. Juliana, Luna, quantas vezes você viu na sua vida o Laércio ir no cemitério? Fala no microfone, você vai falar nem ninguém? Nenhuma, professor. Eu não vou ao cemitério. Eu nem sei onde é o túmulo da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Eu vou fazer o quê no cemitério? Meu pai não está lá e minha mãe não está lá. Quando eu quero visitar minha mãe, quando eu quero visitar meu pai, eu vou lá para cima, ou eu mentalmente chamo, eles vêm, quando der, eles vêm, a gente conversa. Eu não vou lá no cemitério, eu vou fazer o quê no cemitério? Né? Só tem caveira lá e cadáver. Não é lá que eu vou contatar o meu pai, que eu vou rezar pelo meu pai. Essa atitude é uma atitude muito primitiva. De pessoas que não têm essa consciência espiritual. E o elo com o seu ente querido é um túmulo. Né? Vocês estão parecendo egípcio antigo, que botava múmia, mumificava os faraós e tudo, achando que os caras iam ficar eternamente lá para ressuscitar não sei quando lá na frente. Né? Nós temos que acabar com esse conceito, nós temos que acabar com essa percepção, essa visão dessa realidade da morte. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos continuar chorando em velório, ao invés de fazer uma festa, um bate-papo, um sambão gostoso no velório. Entendeu? As pessoas precisam se alegrar no velório e não se entristecer no velório. As pessoas precisam entender que quando uma pessoa parte, ela se liberta de um corpo kármico, se liberta de um corpo doente, de um corpo dolorido, de um corpo sofrido, de um corpo que não serve mais, de uma roupa que não lhe serve mais. Nós temos que mudar este paradigma em nossa civilização. Enquanto nós não fizermos isso, é óbvio que nós vamos nos entristecer sempre quando há a partida de um ente querido ou de uma pessoa do seu, laços de amizade. O lance é o seguinte, vamos supor, vou dar umas explicações. O corpo astral, ele está conectado com o corpo físico aqui, e ele é um corpo material também. Ele é um corpo, embora muito sutil em densidade, ele tem a sua estrutura orgânica, tá? Ele é um corpo estruturado.
Então vamos supor, às vezes um cara toma um tiro na cabeça, toma um tiro na cabeça e morre com suicídio ou por bandido, alguma coisa. O corpo astral do outro lado, ele sofre danos, impactos de energia, impactos emocionais da morte. E ele passa a ter dor de cabeça muito tempo do outro lado lá, tá? Se ele não for levado para o astral, se ele não for para um hospital, for cuidado, reestruturado a energia, ele vai sofrer dores. É a história do próprio André Luiz, lembra quando André Luiz, no livro do Chico Xavier, né, do Nosso Lar, ele morre com um problema no estômago e tal, né, e o câncer, não sei o que era, e quando ele passa do outro lado, aquele negócio continua corroendo ele, continua, né, levando ele a um sofrimento. Então, os corpos espirituais sofrem danos de acordo com o tipo de morte que sofrem aqui, mas nada que não possa ser consertado do outro lado. Ok? A tecnologia do plano astral, a tecnologia espiritual, ela é muito avançada. Tá? Rapidamente, nas cidades astrais, nos hospitais astrais que as pessoas são levadas, elas são reestruturadas. Por isso que é legal morrer com saúde, cara. É legal morrer com saúde. O que é morrer com saúde? É igual Paramahansa Yogananda, né? Senta, cruza as pernas e fala: discípulos, estou indo, hein? Tchau. Né? Adamant que eu vou de leve. Né? Ou seja, a morte consciente, não o suicídio, o abandono consciente da matéria. É aqueles mestres que superam a morte, nós dizemos assim. Né? Eles transcendem a própria morte, porque eles partem sem suicídio e controlando a hora, o dia e o momento da sua partida. Muitos mestres indianos, muitos mestres iluminados fizeram isso. Partiram não por assassinato, não por morte, não por acidente, mas por uma capacidade consciente de se desligar da matéria. Professor, quando as pessoas partem, elas continuam com as mesmas características físicas no mundo espiritual? A maioria demora muito para sofrer mudanças estruturais. Mas é aquela velha história. Vamos supor que a tua mãe parte com 90 anos de idade. Aquela velhinha, tota, como meu pai, tadinho. Meu pai morreu com 93. Então meu pai estava velho, sem dente e tal. Certo? Aquela pele enrugada, aquele corpinho magrinho e tal. Bicho. Aí 20 anos depois, você morre, você vai procurar o teu pai com 93 anos no astral, né? Coitado, velho. Quer que depois da morte ele fica arrastando aquele corpo velhinho torto? Claro que não. Lá, né? Lá se dá uma recalchutada no cadáver, gente fala. E né, você não vai reconhecer teu pai. Seu pai vai estar com uns 25, 30 anos lá de imagem. Entendeu? Então você precisa se acostumar. Você fala: mas o senhor é meu pai? Eu falo: sou seu pai, mas o senhor é mais novo que eu. Vamos supor, eu morro com 70. Meu pai morreu com 90. A hora que eu encontro meu pai lá, certo? Meu pai vai estar com 30 e eu com aparência de 60, 70, né? Até eu me recalchutar também. O problema é o seguinte: a maior parte das pessoas que não tem consciência espiritual, não tem uma vivência espiritual, morre e sofre um choque. Ela não entende o que está acontecendo. Então ela não sabe que tem uma outra realidade, não assistiu o palestra do Lalá, não sabe que tem uma sociedade astral, não sabe que tem um monte de coisa. Então o que ela faz? Ela não sabe viver outra vida. Então ela fica na casa dela. Certo? Fica ali com a família, fica ali com as pessoas, vai no trabalho dela, vai... se ela era dona de uma fábrica, quando ela vai lá, quer tomar, sabe? Como se ela não morresse. Ela não consegue se desligar totalmente daquela vida que ela vivia, daquele dia a dia que ela vivia. Você está entendendo? Então isso acontece muito. Por isso que a gente fala muito em levar as pessoas no centro para encaminhar as pessoas. Que é o ato de encaminhar uma pessoa morta no centro espírita? É aquela pessoa que não quer ir embora da casa, não quer abandonar aquela vida, não quer abandonar a família, não quer abandonar nada. Certo? Por exemplo, você está vendo esse gato que está aqui? Olha, eu tenho mais de 20 gatos, eu estou com 27 gatos aqui na minha casa agora. Muitos gatos meus partiram, só que eles partem sem partir. Eles perdem o corpo, mas continuam aqui em casa ainda. Eles não sabem que morreram. Os gatos, os animais, eles não sabem que morreram. Continuam indo comer na coisinha dela, vai deitar na cama, fica bravo com outro gato que ele vê. Só que esses aqui às vezes não vê o gato espiritual. Certo? Mas os gatos espirituais estão aqui, demoram para eles serem encaminhados embora, para partir para outra. Certo? Eles reencarnarem também e tal. E eles ficam muito tempo com a gente aqui, andando aqui com o meio.
Fazer uma experiência de projeção astral, cara, é como se você tivesse morrido. Por exemplo, vocês morrem todas as noites quando vão para a cama dormir. Certo? Vocês deixam o corpo lá deitadão e saem com o corpo astral. E aí vai passear, vai visitar. Esse corpo astral, ninguém vai ver. Os caras que estão vivos aqui não vai ver. Entendeu? Então, uma experiência de projeção astral já é uma experiência de pré-morte, né? Que você sabe o que é ser um morto, né? Porque as pessoas desse plano aqui não vão te ver. Mas as pessoas que estão no plano astral vão te ver. E vão se relacionar com você. Vai depender do porquê que essa pessoa morreu cedo. Os registros do comando astral, os registros do que nós chamamos de conselho kármico, ninguém morre na véspera. Ninguém morre na véspera. Se uma pessoa morre com 10 anos, morre com 5 anos de idade, tal, é porque ela foi para cumprir alguma coisa. E aquela encarnação já foi projetada para ser curta. Então não significa que depois ela vai encarnar depois de 20 anos na mesma família. Às vezes não. Às vezes ela cumpriu um resgate ali, cumpriu uma experiência ali, vai embora, às vezes até ascensiona, vai embora da Terra e não tem mais nenhuma relação com aquela família. Mas tudo é possível. O problema é que ninguém encarna muito cedo. As pessoas demoram muito entre uma encarnação e outra. Porque existem muito, mas muito espíritos no plano astral querendo vivenciar uma experiência na Terra, no projeto Terra. E então é uma questão de vaga. É como você querer entrar na medicina na USP, né? É 150 vagas por aluno. Você perdeu a sua chance, meu filho. Imagine o cara que vai lá na USP, né? Presta atenção. 150 nego, né? Ele passa no vestibular. Depois, no primeiro ano, ele desiste. Ah, eu não aguentei, não era o que eu queria, larga a faculdade. Certo? Né? Aí, depois de 2, 3 anos, fala, eu quero voltar de novo a fazer vestibular outra vez. Vai ter que entrar na fila de novo. Tem um puta fila querendo fazer o mesmo que você está fazendo. Então, não significa que eu morro agora, né? 6 meses depois, 1 ano depois, minha mãe fica grávida, eu volto de novo. Não é assim que funciona. Tudo tem um porquê que as pessoas falecem cedo, morrem cedo, partem cedo. E tudo tem a ver quando a pessoa morre com 90, 100 anos. Tá? Tudo tá, o plano astral controla muito a nossa experiência na Terra. Se você não está programado para partir, nenhuma doença te mata. Tá? O Alzheimer não é uma doença do espírito. É uma degeneração dos tecidos orgânicos. O que acontece? Nós temos uma consciência, e a consciência, para controlar esse hardware que é o corpo, controlar a fala, controlar o diálogo, controlar uma série de coisas, ela precisa de uma rede neural muito bem feita para ela fazer essa ligação. Se uma dessas redes começa a falhar, ela não consegue comunicação, ela não consegue dar ordem, certo? Então, ela não consegue mais controlar esse corpo. Esse corpo parece que fica, né, parece que fica meio perdido, meio confuso, certo? Não lembra das coisas, mas não é o espírito que não se lembra, é o espírito que não consegue transmitir informação mais para o cérebro, e o cérebro interagir e poder dialogar com a gente. Tá? Mas se você pegar um espírito que sai do corpo, que está com Alzheimer na cama, você fala com ele normalmente, ele conversa com você e a doença não afeta o espírito. Tá? Não é uma doença espiritual, é uma doença degenerativa do nosso organismo biológico. É como se você, por exemplo, por que uma criança não sabe falar, não sabe conversar com você, se o espírito que encarnou ali é um espírito adulto? Sabe matemática, sabe física, sabe biologia, ele sabe tudo. Por que a criança já não nasce sabendo tudo? Porque existe essa conexão neural. A criança, quando nasce, não tem uma conexão neural perfeita. A consciência não consegue agir eficiente 100% através daquele cérebro, através daquele corpo. Então, esse cara tem que aprender com isso tudo de novo, aprender a falar, aprender matemática, aprender geografia. Ele só vai lembrando. Tem pessoas que têm facilidade para música, já cedo, já pega. Porque o espírito sabe tocar, o espírito toca, mas como é que você vai pedir para o espírito transferir uma técnica para a mão? O cérebro tem que estar conectado, né? Senão a coisa não anda, não vai. Né? Imagine se você tem uma paralisia, você tem, por exemplo, um AVC.
É muito típico isso. Teu corpo está perfeitamente são, você não consegue dar ordem para o braço mexer, você não consegue dar ordem para o corpo andar. É terrível, porque você está consciente, mas não consegue dar ordem para o corpo, porque a rede neural foi danificada. Né? A morte é uma desconexão total com o corpo físico. Você nem sabe que tem corpo físico, você nem mamãe daquela traia que está lá embaixo. Pode fazer o que você quiser, corpo. Pode tacar fogo, jogar no lixo, né? Enterrar. Eu acho melhor. Ó, as pessoas me perguntaram outro dia o que eu acho da cremação. Sabe o que eu respondi? Um grande desperdício de alimento. Entenderam ou não? Porque o nosso corpo, vamos supor, morre uma vaca, morre um cachorro na estrada. Larga lá na estrada, o que acontece 2, 3 dias depois? Um monte de urubu comendo, né? Se fartando daquele alimento, porque para o urubu é um grande alimento. Vamos comer, vamos nos fartar, né? É isso, você pega o cachorro e taca fogo no cachorro, o cachorro, derrete ele tudo. É um desperdício de alimento, porque tem seres nessa natureza que precisam daquele alimento. O Chuantsu, né, como estava no leito de morte dele, né? Todos os discípulos reuniram ao lado dele. Fala, mestre, estamos planejando fazer um grande funeral para o senhor. Ele falou, que nada, que funeral para mim, ok? Eu quero que vocês façam o seguinte, assim que eu morrer, você pega o meu corpo e jogue na floresta para os lobos me comerem. Nossa, os discípulos, mas mestre, como que nós vamos cometer tal heresia com o senhor? Uma pessoa que nós admiramos tanto, que amamos tanto, nós vamos jogá-lo aos lobos? Não, vamos fazer um cortejo maravilhoso, vamos fazer um enterro, vamos enterrá-lo, né? Aí ele começou a rir. Que grande imparcialidade, né? Você me poupa dos lobos que estão em cima da terra e me entregam aos vermes que estão embaixo da terra. Vocês entenderam ou não? Grande imparcialidade, né? Vocês estão entendendo? Então, por isso quando as pessoas falam que vão cremar, eu falo um grande desperdício de alimento. Porque quando a alma parte desse nosso corpo, esse corpo passa a ser, né, uma boa pratada, né, para os animais carnívoros que vivem na floresta, ou que tatu, né? Tatu gosta de cemitério, cara. Tatu adora ver um cadáverzinho para fazer um banquete. Sabia disso? É muito legal, mano. Né? A morte não é nada disso que vocês estão pensando. Lá não é ditadura, não, cara. Ai, não posso visitar meu pai. Porque... Cara, lá não é ditadura. Vocês morreram, estão numa sociedade muito mais avançada. Quanto mais avançada a sociedade é, mais liberdade você tem. Quanto mais primitiva a sociedade é, mais ditatorial ela é. Mais presas a regras e leis as pessoas são. Pô, aqui que as pessoas têm país comunica, não pode sair, tá presa. Certo? Lá no astral não é assim, não. Você visita teu pai o que você quiser. Agora mesmo, se você chamar o teu pai, que o partido vai, daqui umas horas, ele chega até você. Se ele estiver ocupado lá, ele não vem, mas daqui uma meia hora ele passa para saber o que você quer. Que você está chamando ele. Entendeu? Então, não encare a vida após a morte como um monstro. A vida após a morte é um grau de liberdade muito maior para a sociedade, para a civilização, para o espírito. Tá? Tá? É naturalidade na coisa. É uma coisa muito comum nas cidades espirituais, mesmo no umbral, é muito comum você encontrar espíritos de luz passando nas cidades umbralinas. Eu ando muito para as cidades umbralinas. Por quê que eu ando muito nas cidades umbralinas? Porque é o local onde as pessoas mais precisam de mim. O que eu vou fazer lá na cidade da luz lá em cima? Ninguém precisa de mim lá. As pessoas precisam de mim, precisam do Laércio nas escolas aqui embaixo, nas escolas umbralinas, onde eu vou lá, faço minha palestra, dou minha aula do meu curso, faço as coisas, ensino as pessoas. Quando eu quero aprender alguma coisa, quando eu quero aprender, aí eu vou lá para cima. Aí eu vou lá, peço ajuda, peço auxílio, peço ensinamento. Tá? É claro, é normal. É que eu falo, os laços afetivos não terminam com a morte.
né? As pessoas continuam se amando, as pessoas continuam se odiando também, tá? Dependendo da relação. Então, as pessoas que têm esses laços afetivos muito fortes, pai, mãe, filhos, né? Marido, mulher, você está entendendo? Pessoas que se amam muito, esses laços são praticamente eternos, né? E claro que essas relações continuam de auxílio, de ajuda constante. Ninguém está só, né? Tem muita gente ao teu lado aí na tua casa agora, nesse instante, né? É você que não enxerga. Se você enxergasse, todo esse paradigma ia cair. Você ia ver que a relação é normal, perfeitamente normal com os entes queridos que partiram. Estão ao seu lado, estão junto de você. Porque tem muitas pessoas religiosas, muito religiosas, que são pessoas muito boas, pessoas muito amorosas. Só que às vezes a religião dela é uma religião que não atinge o nível de compreensão de como realmente seria o plano espiritual, a vida após a morte. Ela tem aquela sonho de céu, aquela concepção de sua religião, entendeu? Então é claro que algumas pessoas, quando morrem, são recepcionadas de uma forma harmoniosa, dentro da sua crença, para depois de um tempo se mostrar aquele espírito a verdadeira realidade da vida após a morte, que não é aquela crença, que não é toda aquela concepção que ela criou durante a vida, através da sua religião, né? Então é bem por aí. E o nosso recado final é: preste atenção, nunca repita a palavra "eu perdi minha mãe", "eu perdi meu ente querido". Você não perdeu nada, tá? Namastê, muita paz e até o próximo encontro, gente.